Olá, tudo bem com vocês? Já está entrando no ar o Jornal da Chapada. Hoje temos muitas informações e notícias para você que está aí do outro lado curtindo o canal Neilton Rodrigues Mendonça. Aquele abraço forte para todos vocês. Muito obrigado a todos que estão curtindo o Jornal da Chapada. E continue curtindo, comentando e compartilhando os nossos vídeos e matérias. Jornal da Chapada. O que aconteceu na Chapada virou notícia. Vamos às informações de hoje. Surto de ratos aqui na Chapada DF está acontecendo em algumas casas. Alguns moradores relataram que em suas casas estão tendo muito ratos em suas residências. Alguns moradores disseram também que estão colocando veneno para acabarem com essa proliferação de ratos. Alguns disseram que colocaram e não estão adiantando. Outros disseram que colocaram outros tipos de remédios misturados com veneno também não estão acabando com os ratos. Segundo alguns moradores, esse surgimento de rato foi depois que surgiram as granjas aqui na Chapada e em outras regiões próximas aqui da Chapada. E também devido a ter algumas áreas em volta. O surgimento desses ratos fica aí o alerta, né? Porque onde eles fazem xixi podem trazer doenças e consequências para as pessoas. Então é bom ter cuidado e se prevenir contra proliferação de rato que pode trazer doença tanto para as pessoas quanto para as crianças e idosos e também para outros animais. Então fica aí o cuidado ao mexer nessas casas onde tem focos de ratos. Continue curtindo, comentando e compartilhando o Jornal da Chapada. Assiste, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Homem foi indelicado ao dar dedo para uma pessoa que estava chegando, para um homem que estava chegando em seu estabelecimento, no seu mercado. Esse homem também foi indelicado com uma cliente que estava lá tomando uma cerveja, uma bebida, né? Ele foi indelicado ao olhar para essa cliente do mercado e falar que ela tinha que arrumar os seus dentes. Isso foi uma indelicadeza, não foi sensato da parte dele, né? Dizer para essa senhora, que por sinal uma senhora casada, falar para ela que ela tinha que arrumar os dentes. A senhora disse que se ela fosse arrumar os dentes, deixaria de dar comida para os seus filhos, porque o que ganha não dá nem para fazer um tratamento, né? Só para manter as despesas da casa. Né? Então ela disse que não arrumaria os dentes agora, porque não ia deixar os seus filhos sem ter o que comer em casa. Esse homem não mora aqui na Chapada, ele falou que mora em uma cidade em Águas Claras. E outro fato, e logo após isso, ele foi conversar com uma outra terceira pessoa e chamou a terceira pessoa de burra, né? Ele estava com a esposa dele ficou um pouco sem graça e tentou corrigi-lo, alertando ele para as asneiras que eles estavam dizendo. Ele tentou se desculpar com o homem que ele deu o dedo, dizendo que não tinha dado o dedo, que só tinha comentado, né? Mas esses tipos de gesto ocorrem muito, não só em Chapadé,
como em outras regiões, em outras cidades e até pelo nosso próprio Brasil, né? Muitas vezes as pessoas acabam sendo indelicadas em certos comentários, em certas atitudes, né? Em certos gestos. Então fica aí, né? Vamos ter consciência, pensar no que falar, no que disser e no que fazer. Porque muitas vezes pode gerar uma discriminação, pode ser também considerado um preconceito, dependendo se for religião, raça, etnia, né, nacionalidade, religiões, sexualidade. Então, cuidado com certas palavras que fala em certos locais e para as pessoas que estão ali em determinado local. Jornal da Chapada. O que aconteceu na Chapada virou notícia. Outra doença vem acontecendo também aqui na Chapada DF. Agora nós vamos falar da virose que está acontecendo em algumas casas com alguns moradores que criam galinha, galos, né? Em uma casa, muitas galinhas amanheceram em um dia dessa semana passada mortas. Foram muitas galinhas que apareceram em uma casa mortas. Quando os proprietários, donos acordaram, viram que tinha muitas galinhas moles, meia bobas, não conseguia levantar nem comer e acabaram morrendo muitas galinhas. Isso para algumas pessoas que criam, né? Umas criam para ter uma galinha ali, para comer quando falta uma carne, uma alimentação. E então, para muitos, foram um prejuízo, porque na hora de criar esses bichos, galinhas, ou para comer ou para vender, né? Acaba comprando milho bem caro, ração de crescimento caro quando tá os pintinhos, né? Em outra casa também comentaram que estava morrendo muitas galinhas e ainda está. Em outra morreram também algumas galinhas, né? Então isso é uma virose. Muitos disseram que compraram até remédios, né, nessas lojas de veterinária, de agropecuárias, até remédios caros para colocar na água, mas não resolveu o problema. Outros colocaram remédios caseiros, né, porque em chácara as pessoas acabam colocando limão na água, criolina, outros açafrão, essas coisas que aprenderam com a avó, com o avô, com os pais de antigamente, né? Mas também não resolveu o problema. De vez em quando tem umas épocas mesmo que tem essas viroses, essas doenças que acabam pegando nessas galinhas, né? O problema da água da CAESB continua o mesmo, né? Alguns moradores reclamam que está sem água, que a água não está chegando em suas residências. Alguns moradores dizem que só pinga, em outros nem gotejar ou pingar uma gotinha de água aparece em seus canos ou em suas torneiras. Então, entra ano, passa ano, tem conversa, tem reuniões, mas ainda o problema da água chegar nas residências da nossa comunidade ainda não está ocorrendo da maneira que deveria ocorrer, né? Então, para aquelas pessoas que estão chegando, é bom ficar o alerta, porque às vezes conferir se está vazando, que tem umas casas que estão vazando, tem casas que as mangueiras estão todas arrebentadas, estouradas, então acaba vazando e a água não acaba pegando pressão. Então não acaba chegando nas casas dos moradores. E aí falta. Quando você encher a sua caixa, você desliga, né, os registros para que a água vá para outra casa, pega a pressão.
Se você deixar a torneira ligada, gastar muita água, então o seu vizinho ou a outra pessoa da comunidade vai ficar sem água, porque a água que é fornecida aqui na nossa comunidade, ela já é fraca, porque tem regiões ou locais da nossa comunidade que tem subida, né? Então ela não pega muita pressão devido ser fraca e não ter aquela pressão para chegar nas outras casas. Jornal da Chapada. O que aconteceu na Chapada virou notícia. Continue curtindo, comentando e compartilhando as nossas notícias e reportagens. Mulher é questionada pela sua sexualidade. Segundo boatos e fofocas, uma hora ela está com homem, outra hora ela está com mulher. Muitas vezes, cada pessoa, e muitas vezes, não tem assim bem o sentimento definido ou não é bem decidida. Então, e a nossa sociedade evoluiu muito, cresceu e, né, a comunidade LGBTQIA+, ela é bem diversificada, por isso que chama diversidade, né? Então, cada sigla da LGBTQIA+, tem uma orientação sexual, vamos dizer assim, né? Então, uma orientação sexual só diz respeito à pessoa, né? E muitas vezes a gente vê em bares ou pelas ruas da nossa comunidade alguns comentários, né? Alguns até maldosos, outros meio que debochados. Então, é importante as pessoas entender que cada pessoa tem uma orientação, gosta de por exemplo, homem gosta de mulher, mulher gosta de homem, tem homem que gosta de homem, tem mulher que gosta de mulher, tem mulher que gosta de homem, de mulher, tem homem que gosta de homem, de mulher. Então, o importante é ter respeito, compreensão e afeto, né? O que acontece numa relação entre o casal, desde que tenha respeito, que não tenha brigas, essas coisas que acontecem na nossa sociedade, né? Então, só diz respeito à pessoa, né? E muitas vezes, igual eu disse no outro comentário, pode virar uma discriminação, preconceito. Então a gente é preciso, a sociedade em geral, né, compreender o outro. Basta só respeitar. Se você gosta ou não gosta, fica para você, né? Porque certos comentários, se fosse com você, você não ia gostar, né, de certos comentários. Não é isso? Porque tem, né, na nossa sociedade hoje, tem pessoas que gostam já das duas coisas ao mesmo tempo, né? O bom seria que gostassem só de um tipo, né? Mas o importante é que cada um viva feliz, seja feliz, respeite o outro para ser respeitado. O resto vão acontecendo, a sociedade vai cada dia evoluindo, vai aprendendo, mas o importante é o respeito e a compreensão, né? O nosso país, o mundo está precisando de muito paz, amor, respeito, né? Porque eu acho que com respeito é que começa uma sociedade evoluir, uma sociedade progredir, uma sociedade crescer. Fica aí o alerta para que não cometam discriminação ou preconceito. E como nós estamos no mês de junho, é um mês do orgulho LGBT, é um mês da diversidade, é um mês onde começam as paradas e acontece por todo o Brasil. Uma suposta traição poderá estar acontecendo. O que seria que estaria acontecendo
o que estaria acontecendo com um determinado casal. Será que é verdade? Será que é mentira? Né? Esses dias estava uma fuxicaiada, uma fofocaiada sobre um determinado casal que poderia estar traindo entre ambas as partes, ou está, né? Mas, como eu disse, hoje o jornal está todo falando sobre relações e comportamento, né? Cada relação, isso depende muito de um casal para outro casal, né? Cada casal tem os seus particulares, cada casal tem os seus problemas, cada casal tem as suas dificuldades, né? Julgar, criticar é bem complicado, ainda mais nos dias de hoje. Então é preciso ter muito cuidado ao falar sobre principalmente traição entre casamento, namoro, porque pode estar cometendo alguns erros bem graves, né? Que cada casal tem as suas intimidade, né? Claro, desde que o homem não está batendo na mulher, que a mulher não está batendo no homem, então isso depende muito do casal, né? Isso é entre o casal, discutir a relação, entre o casal, conversar, dialogar, porque eles é que tem que resolver, né? As pessoas que estão de fora não entendem e muitas vezes acabam cometendo muitas coisas, comentários e fofocas bem debochadas e maldosas. Isso acaba com o casamento, isso acaba com uma relação, né? E isso é importante porque nos dias de hoje é preciso a gente pensar e parar, né? Olhar mais para nós em vez de julgar o outro ou de falar do outro. Mulher é vista em uma festa com um rapaz novo e várias pessoas começaram a olhar e a comentar outros comentários, né? E a gente já imagina, porque eu ando muito e gosto de observar. Quando é uma mulher com um homem mais novo, tem sempre um tititi, uma coisinha ali. Quando é uma mulher mais nova, com um homem mais velho, também tem isso, né? Então, o que é importante, e para fechar o nosso jornal de hoje,